A história de Henrique VIII começa no seio de uma dinastia relativamente nova na Inglaterra. Nascido em 28 de junho de 1491, no Palácio de Greenwich, ele era o segundo filho do rei Henrique VII, o fundador da dinastia Tudor. Seu nascimento ocorreu em um momento de estabilidade recém-conquistada, após a turbulenta Guerra das Rosas, que havia devastado a nobreza inglesa durante décadas. A vitória dos Tudors representava uma nova esperança para o reino, e os filhos de Henrique VII eram peças fundamentais para consolidar esse novo poder. Desde o nascimento, Henrique não era o herdeiro direto ao trono. Seu irmão mais velho, Arthur, príncipe de Gales, era preparado desde cedo para ser o futuro rei. Por isso, Henrique teve uma formação distinta, voltada para a vida religiosa ou administrativa, como era comum aos filhos mais novos da realeza. Recebeu uma educação esmerada, centrada nos valores do humanismo renascentista, com tutores que o instruíram em línguas clássicas, teologia, música, literatura e história, além das artes da guerra e da diplomacia. A educação de Henrique refletia a visão renascentista do príncipe ideal. Fluente em latim, francês e espanhol, era um jovem brilhante, culto e carismático. Desde cedo demonstrou interesse por assuntos teológicos e políticos, e também por esportes e torneios, nos quais se destacou por sua habilidade física. Ele foi, em muitos aspectos, o modelo de príncipe que os pensadores humanistas como Erasmo de Roterdã idealizavam, um governante instruído, virtuoso e ativo. Contudo, a morte prematura de Arthur em 1502, aos 15 anos, mudou radicalmente o destino de Henrique. De um segundo filho preparado para uma vida de bastidores, ele se tornou subitamente o herdeiro da coroa inglesa. Essa mudança exigiu uma reorientação rápida de sua formação e de seu papel na corte. Henrique passou a ser moldado para o trono, ainda que seu pai, cauteloso e controlador, mantivesse o jovem príncipe relativamente afastado das decisões centrais do governo. Henrique VII era um rei cauteloso, preocupado com a estabilidade do trono que conquistara com dificuldade. Essa postura fez com que Henrique VIII crescesse num ambiente rígido, onde a disciplina, o controle financeiro e a autoridade do rei eram prioritárias. O jovem príncipe, no entanto, parecia ter uma personalidade muito diferente da de seu pai, mais impulsivo, mais vaidoso e mais dado ao esplendor da corte e ao exibicionismo próprio da nobreza cavaleiresca. Apesar do distanciamento do centro do poder, Henrique foi educado para compreender os mecanismos do Estado, mesmo que de forma teórica. Seu aprendizado envolveu também a observação de tratados internacionais, alianças matrimoniais e jogos diplomáticos que marcavam a política europeia da época. Ainda jovem, ele já era uma figura respeitada nas cortes estrangeiras, visto como um príncipe promissor e culto, digno herdeiro da monarquia inglesa. Com a morte de Henrique VII em 1509, Henrique VIII ascendeu ao trono aos 17 anos, com grande entusiasmo popular. Sua juventude, vigor e charme contrastavam com os últimos anos do pai, marcados por austeridade e desconfiança. O novo rei foi recebido como a promessa de uma era de renovação, prosperidade e grandiosidade para a Inglaterra. Sua ascensão representava a transição de um reino ainda marcado pela reconstrução para um reinado que aspirava a protagonismo na cena europeia. Henrique VIII assumiu o trono com um senso de missão reforçado pela sua educação humanista e sua ambição pessoal. Desde o início, ele buscou se diferenciar de seu pai, adotando uma postura mais aberta, generosa e próxima da corte. Reformulou o círculo de conselheiros, promoveu torneios, festas e alianças que reforçavam seu poder e sua imagem pública como um rei moderno, culto e destemido. Esse impulso inicial moldaria a forma como seu governo seria percebido pelos súditos e pela Europa. O jovem rei também foi herdeiro de questões políticas inacabadas, como a aliança com a Espanha selada pelo casamento de Arthur com Catarina de Aragão. Com a morte do irmão, Henrique herdou não apenas o trono,
mas também o dever de manter essa aliança, o que se materializou no casamento com a própria Catarina, uma união que seria tanto política quanto pessoal, e que viria a desencadear os maiores conflitos de seu reinado no futuro. A chegada de Henrique VIII ao trono da Inglaterra, em 1509, marcou o início de um período que uniria otimismo nacional e renovação cultural. Sua coroação, realizada com pompa e grande participação popular, foi planejada para exibir não apenas a legitimidade dinástica dos Tudors, mas também a força e o esplendor da monarquia inglesa. O jovem rei, com apenas 17 anos, representava uma ruptura com a rigidez administrativa de seu pai e despertava grande entusiasmo entre nobres, clérigos e plebeus. Nos primeiros meses de reinado, Henrique VIII mostrou-se decidido a construir uma imagem de rei magnânimo e justo. Um de seus primeiros atos foi libertar prisioneiros políticos e ordenar a execução de 2 antigos conselheiros de seu pai, Richard Impson e Edmund Dudley, que haviam sido símbolos da política fiscal opressiva do governo anterior. Com essas ações, Henrique buscava se desvincular da impopularidade deixada por Henrique VII, ao mesmo tempo em que reforçava a autoridade da nova administração. Além disso, o novo monarca tratou de reorganizar a corte e os conselhos que o assessoravam. Diferentemente de seu pai, que centralizava decisões em um círculo restrito e altamente técnico, Henrique VIII valorizava a nobreza e os cortesãos em suas deliberações. Ele restabeleceu a importância da aristocracia tradicional no governo, aproximando-se de figuras jovens, leais e cultivadas, que compartilhavam de seu entusiasmo pela cavalaria, pelas artes e pelas questões militares. Durante esses primeiros anos, Henrique VIII delegou grande parte da administração prática do reino a ministros competentes, o mais notável deles sendo Thomas Wolsey. Arcebispo de York e mais tarde chanceler do reino, Wolsey tornou-se o braço direito do rei, assumindo questões políticas internas e diplomáticas com grande eficiência. Essa delegação permitiu a Henrique dedicar-se a outros interesses, especialmente os que envolviam prestígio pessoal, relações exteriores e a afirmação da Inglaterra no cenário europeu. O jovem rei desejava que seu governo fosse lembrado pela glória militar e pela projeção internacional da Inglaterra. Nesse sentido, ele iniciou campanhas contra a França e se envolveu em conflitos com a Escócia, visando restaurar a imagem do país como uma potência guerreira. Embora os resultados militares tenham sido limitados, Henrique considerava fundamental manter uma postura ativa e agressiva nas relações exteriores, tanto por honra quanto por estratégia. Em paralelo à política externa, os primeiros anos de seu reinado também foram marcados por um florescimento cultural notável. Henrique VIII incentivou o desenvolvimento das artes, da música e da arquitetura na corte, transformando-o em um centro de produção e consumo de cultura renascentista. Mecenas de artistas e músicos, ele mesmo participava ativamente da vida cultural, compondo músicas, escrevendo tratados e organizando festividades grandiosas que exaltavam o esplendor da monarquia. Outro aspecto relevante desse período foi o fortalecimento da imagem pública do rei. Henrique cultivava cuidadosamente sua presença diante do povo e da nobreza. Participava de torneios, caçadas e bailes, sempre vestido com trajes luxuosos e cercado de símbolos de poder. Essa estratégia reforçava sua autoridade e criava uma conexão direta com seus súditos, alimentando a ideia de um rei próximo, forte e protetor. A popularidade de Henrique também se alicerçava no equilíbrio que, a princípio, conseguiu manter entre as diversas instituições do reino. O parlamento foi convocado algumas vezes, mas ainda não exercia papel decisivo no governo. A igreja, por sua vez, era respeitada e mantinha uma relação cordial com a monarquia, ou a nobreza se sentia representada e incluída nas decisões centrais. Esse aparente equilíbrio daria sustentação à estabilidade inicial de seu reinado. No entanto, sob essa aparência de harmonia e esplendor, germinavam tensões que se tornariam evidentes nos anos seguintes. As ambições imperiais de Henrique, sua crescente impaciência com os limites institucionais, e sobretudo, a pressão dinástica por um herdeiro homem, começavam a tomar forma nos bastidores.
A ascensão ao poder foi marcada por promessas de continuidade e renovação, mas o desejo do rei de deixar sua marca na história transformaria essas promessas em rupturas profundas. Durante a primeira década de seu reinado, Henrique VIII procurou consolidar sua imagem não apenas como um rei enérgico e carismático, mas também como um soberano alinhado com os ideais do humanismo renascentista e com as glórias da cavalaria tradicional. Essa combinação entre intelectualismo e militarismo foi central para a construção de sua identidade régia, e moldou muitas das decisões políticas e culturais que marcaram os primeiros anos de governo. Henrique cultivava relações estreitas com figuras do pensamento humanista europeu. Entre os nomes mais notáveis estavam Erasmo de Roterdã, o grande reformador intelectual, e Thomas More, pensador inglês que se tornaria chanceler do reino e autor da célebre obra Utopia. O rei, apesar de não ser um filósofo por formação, participava dos debates teológicos e políticos com entusiasmo, e chegou a escrever em 1521 o Tratado Defesa dos Sete Sacramentos, no qual criticava Martinho Lutero e defendia os dogmas católicos, um gesto que lhe rendeu do Papa Leão X o título de o Defensor da Fé. No plano interno, o incentivo às artes e às letras era visível na corte. A arquitetura passou por grande transformação, com a construção e renovação de palácios reais que expressavam a estética renascentista, como Hampton Court e Whitehall. Pintores, músicos e escritores foram patrocinados diretamente pelo rei, que via na cultura uma extensão de sua autoridade. A corte se tornou um centro de efervescência artística, onde o poder real era celebrado em obras visuais, música sacra e literatura encomendada. Contudo, o humanismo de Henrique coexistia com uma profunda admiração pelas virtudes militares da cavalaria. Ele via a guerra como um instrumento legítimo para a expansão do prestígio inglês e para sua consagração pessoal como soberano heróico. Desde cedo, Henrique sonhava em repetir os feitos de reis como Henrique V, e nutria a esperança de conquistar territórios na França e restaurar antigas glórias da monarquia inglesa. Essa ambição se concretizou em diversas campanhas militares, especialmente nas guerras contra os franceses nos anos 1510. Em 1513, Henrique liderou pessoalmente uma expedição militar ao norte da França, conhecida como a Batalha de Guinegate, ou Batalha dos Esporões de Ouro, na qual os ingleses obtiveram uma vitória simbólica sobre os franceses. Embora militarmente limitada, a vitória teve forte impacto propagandístico. Simultaneamente, o rei escocês Jaime IV, aliado da França, invadiu o norte da Inglaterra, mas foi derrotado e morto na Batalha de Flodden, em setembro do mesmo ano. Essas vitórias foram interpretadas como sinais do poder crescente da Inglaterra sob o novo rei. Henrique também participou ativamente das complexas alianças diplomáticas que marcavam o equilíbrio europeu da época. A Europa estava dividida entre os interesses do Sacro Império Romano-Germânico, do Reino da França e dos Estados Papais. Nesse cenário, a Inglaterra buscava posicionar-se como uma força intermediária, ora aliando-se aos Habsburgo, ora aos franceses, sempre em busca de vantagens políticas e militares. Henrique alternava alianças conforme sua conveniência, evidenciando uma diplomacia pragmática que visava ampliar sua influência sem comprometer a independência do reino. O envolvimento com os conflitos europeus, no entanto, exigia grandes recursos financeiros. Para custear as campanhas militares e a política externa ativa, Henrique recorreu a empréstimos, aumentos de impostos e contribuições forçadas, gerando certo desconforto entre a nobreza e a população. Ainda assim, nesses primeiros anos, a popularidade do rei permanecia alta, em parte devido à eficaz propaganda real e à percepção de que Henrique estava agindo em nome da honra e da grandeza nacional. O rei também viu na guerra uma oportunidade de projetar sua masculinidade e vigor físico. As batalhas, torneios e desfiles militares eram ocasiões para afirmar sua presença como guerreiro e líder natural. A participação direta do monarca nesses eventos reforçava a ideia de um rei ativo, em contraste com a figura distante e calculista de seu pai.
Essa teatralização da autoridade real não era apenas vaidade, fazia parte de um projeto mais amplo de legitimação política por meio da imagem. Apesar de seus esforços militares, Henrique nunca conquistou de forma duradoura os territórios franceses que desejava. A instabilidade das alianças europeias e a força dos adversários tornaram inviável qualquer tentativa séria de expansão territorial. Ainda assim, o rei conseguiu afirmar a Inglaterra como uma potência respeitável, com um exército reorganizado, uma marinha crescente e presença constante nos tratados e conferências diplomáticas do continente. O casamento entre Henrique VIII e Catarina de Aragão foi, desde o início, uma união carregada de implicações políticas. Viúva de seu irmão mais velho, Arthur, Catarina permanecerá na Inglaterra após a morte do príncipe herdeiro, aguardando uma definição sobre seu futuro. Filha dos reis católicos da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, sua permanência era estratégica para manter a aliança entre as coroas inglesa e espanhola. A decisão de Henrique de casar-se com ela pouco após sua ascensão ao trono foi, ao mesmo tempo, um gesto de continuidade política e uma afirmação de autonomia como novo rei. A princípio, o casamento pareceu bem-sucedido. Catarina, com sua formação religiosa e refinamento cultural, desempenhou o papel de rainha com dignidade e competência. Era admirada pela população inglesa por sua piedade, fluência na língua local e capacidade de agir como consorte política. Em diversas ocasiões, ela atuou como regente na ausência do rei, demonstrando aptidão para a administração e grande senso de responsabilidade. Sua influência era notável, especialmente em questões diplomáticas envolvendo a Espanha. No entanto, a relação conjugal logo se viu marcada por uma questão que pairaria como sombra sobre toda a trajetória do casal, a sucessão dinástica. Catarina sofreu uma série de gestações mal-sucedidas, incluindo natimortos, abortos espontâneos e mortes prematuras dos filhos. Apenas uma filha, Maria, nascida em 1516, sobreviveu à infância. A frustração de Henrique crescia à medida que o tempo avançava e nenhum herdeiro masculino nascia, gerando dúvidas sobre a estabilidade da linha sucessória dos Tudors. A pressão por um filho homem era intensa e constante. No contexto da época, a continuidade dinástica era considerada essencial não apenas para evitar disputas pelo trono, mas também como prova da legitimidade e do favor divino ao monarca. Henrique passou a interpretar os fracassos de Catarina como um sinal de que seu casamento estava amaldiçoado. Alimentava-se da ideia, apoiada por interpretações bíblicas que buscava justificar, de que a união era inválida por ela ter sido esposa de seu irmão, ainda que o Papa Júlio II tivesse concedido dispensa para o matrimônio. Conforme a idade de Catarina avançava, diminuíam as esperanças de uma nova gravidez bem-sucedida. Paralelamente, o rei começava a afastar-se emocionalmente da esposa. Embora o casamento tenha durado mais de 2 décadas, a relação foi perdendo vitalidade e afeição. Henrique passou a buscar distrações fora do matrimônio, envolvendo-se com diversas amantes, como Elizabeth Blom, com quem teve um filho ilegítimo, Henrique Fitzroy. O nascimento desse filho fora do casamento alimentou ainda mais suas convicções sobre a infertilidade de Catarina, pois sugeria que o problema não estava com ele. A questão dinástica, assim, deixou de ser um problema privado e tornou-se uma questão de Estado. Henrique precisava garantir um herdeiro legítimo para manter a estabilidade do reino, e isso o colocava em um impasse cada vez mais profundo. As opções religiosas e jurídicas existentes na época não previam uma solução fácil, o divórcio era praticamente inexistente na doutrina católica, e anular um casamento real já consumado e com filhos era politicamente arriscado. Enquanto Catarina permanecia firme em sua posição de esposa legítima e rainha consorte, Henrique começava a movimentar os bastidores para desfazer a união. A oposição da rainha a qualquer questionamento da validade do casamento era intransigente.
Amparada por sua fé católica, por sua formação religiosa e pelo prestígio de sua família, ela se recusava a aceitar qualquer solução que a desqualificasse ou manchasse a reputação de sua filha Maria. Essa postura inabalável transformou o casamento em um campo de batalha moral e diplomático. A situação tornou-se ainda mais complexa com o surgimento de Ana Bolena na corte. Jovem, ambiciosa e carismática, Ana conquistou a atenção e o afeto do rei, recusando-se a ser apenas mais uma amante. Ela exigia um compromisso real, o casamento e o título de rainha. Essa exigência fez com que Henrique intensificasse seus esforços para obter a anulação de seu casamento com Catarina, recorrendo ao Papa Clemente VII. Contudo, a resistência papal, pressionada politicamente pelo imperador Carlos V, sobrinho de Catarina, impediu uma solução rápida. A recusa do papado em conceder a anulação fez com que Henrique iniciasse um processo que teria repercussões monumentais, a separação da Inglaterra da autoridade de Roma. Ainda que esse rompimento só se concretizasse anos mais tarde, foi a crise matrimonial com Catarina que lançou as bases da reestruturação religiosa e política que redefiniria a Inglaterra. Nesse momento, o drama conjugal deixava de ser apenas pessoal e passava a ser o ponto de partida para transformações institucionais profundas. A questão da sucessão dinástica não era apenas uma preocupação pessoal para Henrique VIII, mas sim um elemento central de sua visão política. Em um contexto europeu instável, em que guerras civis e disputas sucessórias haviam abalado reinos inteiros, garantir a continuidade da dinastia Tudor tornava-se uma missão quase sagrada para o monarca inglês. Sem um filho homem legítimo, Henrique temia não apenas a fragmentação do poder, mas o retorno ao caos que marcará as décadas anteriores à ascensão de seu pai. A ideia de que um herdeiro masculino era imprescindível estava profundamente enraizada no imaginário político da época. Embora as mulheres pudessem, em teoria, ascender ao trono, sua legitimidade era frequentemente questionada e sua autoridade limitada por convenções sociais e religiosas. O próprio Henrique não considerava sua filha Maria como uma sucessora viável, não por falta de capacidade, mas por causa do preconceito sistêmico contra o governo feminino. Sua obsessão com a paternidade de um menino era, assim, tanto uma exigência do sistema quanto uma questão de orgulho masculino. Os conselheiros reais compartilhavam dessas preocupações. A instabilidade de uma sucessão incerta poderia desencadear disputas internas, fomentar rebeliões e enfraquecer a posição da Inglaterra diante de potências estrangeiras. Havia também o receio de que, sem um herdeiro claro, os nobres pudessem reivindicar o trono com base em antigos direitos dinásticos, reacendendo conflitos entre casas rivais, como ocorrerá na Guerra das Rosas. Portanto, a geração de um filho não era apenas um desejo pessoal de Henrique, mas uma exigência política de alto risco. A pressão para garantir um herdeiro afetava a maneira como Henrique conduzia suas relações pessoais e seu próprio conceito de legitimidade. O nascimento de filhos fora do casamento, como Henrique Fitzroy, por mais que provassem a fertilidade do rei, não resolviam o problema da sucessão. A ilegitimidade era uma barreira intransponível para a sucessão real, a menos que ocorresse uma mudança institucional sem precedentes. E embora Henrique tenha tentado elevar Fitzroy à posição de Duque de Richmond, isso nunca foi suficiente para colocá-lo como o primeiro na linha de sucessão. Essa obsessão também influenciou fortemente a forma como Henrique via o papel da mulher na corte. As consortes e pretendentes eram avaliadas não apenas por sua beleza ou linhagem, mas sobretudo por sua capacidade de gerar descendência masculina. A função da rainha era, aos olhos do rei, inseparável da maternidade. Tal mentalidade fez com que a pressão recaísse brutalmente sobre as mulheres que passaram por sua vida, sendo constantemente julgadas por sua fecundidade. Esse padrão se repetiria tragicamente com várias de suas esposas. À medida que os anos passavam sem o nascimento de um herdeiro homem legítimo, Henrique começou a questionar não apenas as mulheres com quem se casava, mas também as instituições religiosas e jurídicas que o impediam de desfazer matrimônios inférteis.
A inflexibilidade da Igreja Católica, ao negar-lhe a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, foi interpretada por Henrique como uma barreira injusta ao cumprimento de seu dever real. Esse sentimento foi decisivo para levá-lo a considerar medidas radicais. O fracasso de seus esforços junto ao papado, que se recusava a permitir sua separação de Catarina, convenceu Henrique de que apenas uma mudança estrutural no poder religioso da Inglaterra poderia resolver sua crise dinástica. Ele começou a consultar juristas e teólogos dispostos a apoiar a tese de que o rei, e não o Papa, deveria ser a autoridade suprema em assuntos religiosos no território inglês. Surgia, assim, a semente do que viria a ser a ruptura com Roma, não por convicções teológicas profundas, mas por uma necessidade prática de garantir um herdeiro. A partir desse ponto, Henrique passou a unir argumentos morais, teológicos e políticos em torno de sua causa. Alegava que seu casamento com Catarina era contrário às leis divinas, que sua união jamais fora válida aos olhos de Deus e que, portanto, seu pedido de anulação não era um capricho pessoal, mas uma obrigação religiosa e estatal. Essa justificativa passou a ser difundida entre os apoiadores do rei e usada como base para reconfigurar os limites entre religião e poder monárquico. A busca por um herdeiro também moldou a legislação do período. Em 1533, com o casamento com Ana Bolena e o nascimento de uma nova filha, Isabel, Henrique sancionou o ato de sucessão, que excluía Maria da linha de sucessão e reconhecia apenas os filhos de Ana como legítimos herdeiros do trono. Mais tarde, novos atos seriam promulgados para acomodar futuras esposas e filhos, refletindo a instabilidade permanente do projeto dinástico de Henrique. As mudanças sucessivas nas regras de sucessão deixavam claro o quanto a obsessão do rei por um herdeiro colocava em xeque a própria estabilidade institucional da monarquia. A ascensão de Ana Bolena à posição de rainha consorte da Inglaterra não representou apenas uma troca de esposas para Henrique VIII, mas marcou o início de uma transformação radical na estrutura religiosa e política do reino. A figura de Ana, muitas vezes reduzida a uma femme fatale nos relatos populares, teve um papel ativo e decisivo no processo que levaria à criação da Igreja Anglicana. Seu relacionamento com o rei catalisou uma série de eventos que iriam redefinir a relação entre o Estado inglês e o poder eclesiástico, rompendo com séculos de submissão à autoridade papal. Ana Bolena era diferente das mulheres que tradicionalmente ocupavam posições de destaque na corte. Educada na Europa, especialmente nos Países Baixos e na França, ela possuía formação refinada e uma mente inquisitiva, sendo influenciada por ideias reformistas que já circulavam no continente. Embora não fosse uma protestante no sentido estrito, Ana simpatizava com os princípios de independência e renovação da Igreja. Foi ela quem introduziu Henrique a textos de teólogos reformistas como William Tyndale, que defendia a supremacia do rei sobre o Papa, ideias que, até então, seriam consideradas heréticas. Ao contrário de sua irmã Maria Bolena, que fora amante do rei e facilmente descartada, Ana recusou-se a se tornar mais uma concubina. Sua recusa estratégica e insistência em um casamento legítimo aumentaram seu valor político e a tornaram uma peça central no projeto pessoal e dinástico de Henrique. O casamento com Ana representava, para o rei, a possibilidade de um novo começo, a chance de gerar o tão desejado herdeiro e de romper com a paralisia imposta pela Igreja de Roma. Foi essa pressão, somada à influência intelectual de Ana, que impulsionou Henrique rumo à independência eclesiástica. Em 1533, sem a aprovação papal, Henrique casou-se com Ana Bolena em cerimônia secreta, posteriormente tornada pública. Para legitimar esse matrimônio, o rei apoiou a promulgação do ato em restrições de apelações, que impedia que qualquer decisão tomada em tribunais ingleses fosse contestada perante o Papa. Essa medida foi seguida pelo Ato de Supremacia, de 1534, que declarava Henrique como o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Tais medidas não apenas legalizavam seu novo casamento, mas marcavam a fundação de uma nova Igreja Nacional, sob controle direto do monarca. A ruptura com Roma teve consequências profundas para a sociedade inglesa.
Além de transformar a estrutura de poder religioso, ela desestabilizou as tradições que por séculos ligavam a Inglaterra ao catolicismo. O novo arranjo eclesiástico impôs mudanças na liturgia, na organização clerical e no papel das instituições religiosas. Muitos bispos e clérigos que não apoiaram a supremacia real foram depostos, presos ou executados. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Thomas More, antigo chanceler e amigo do rei, que se recusou a jurar lealdade à nova ordem e acabou decapitado. Ana Bolena, por sua vez, passou a exercer papel influente como rainha. Patrocinou a publicação de textos religiosos reformistas, incentivou a distribuição da Bíblia em inglês e cercou-se de conselheiros simpatizantes do novo modelo de igreja. Embora não tivesse poder institucional formal, sua presença moldava o clima ideológico da corte. Durante algum tempo, Ana representou a esperança de uma Inglaterra renovada, com um soberano forte e uma igreja livre da ingerência estrangeira. Contudo, o destino de Ana Bolena foi tragicamente irônico. Em 1536, após dar à luz apenas uma filha, a futura rainha Isabel I, se sofrer abortos subsequentes, ela viu seu prestígio na corte declinar rapidamente. A mesma obsessão por um herdeiro homem que a colocará no trono agora a tornava vulnerável. Henrique começou a se afastar dela emocional e politicamente, e seus inimigos na corte passaram a conspirar contra sua posição. Acusada de adultério, incesto e traição, Ana foi julgada e executada após um processo repleto de dúvidas e manipulações. A morte de Ana, porém, não reverteu os efeitos da revolução que ajudara a deflagrar. A Igreja da Inglaterra permanecia sob o controle do rei, e os laços com Roma estavam definitivamente rompidos. A estrutura religiosa nacional passava agora por um processo de consolidação, com a dissolução dos mosteiros, a redistribuição de suas riquezas e terras, e a consolidação de um clero leal à coroa. As ideias reformistas continuaram a se espalhar, e o modelo de igreja estatal sob liderança monárquica se tornaria um dos pilares da identidade inglesa nos séculos seguintes. Portanto, a figura de Ana Bolena não pode ser entendida apenas como uma amante ambiciosa ou vítima de intrigas palacianas. Ela foi, acima de tudo, uma agente ativa de mudança, cuja influência contribuiu decisivamente para a transformação religiosa da Inglaterra. Mesmo com sua queda trágica, o legado de Ana perduraria por meio da estrutura eclesiástica criada durante sua ascensão, mais adiante, através de sua filha Isabel, que viria a consolidar a Igreja Anglicana e o poder da monarquia inglesa. A trajetória de Ana Bolena, entrelaçada à revolução religiosa do século XVI, mostra como questões pessoais, políticas e espirituais podiam se fundir num único movimento histórico. Seu papel, embora breve, foi decisivo para definir os contornos da Inglaterra moderna e demonstrar o poder das mulheres, mesmo em um ambiente onde sua autoridade era constantemente desafiada. A ruptura definitiva com a Igreja de Roma foi um dos eventos mais marcantes do reinado de Henrique VIII e um divisor de águas na história inglesa. Diferente de outras reformas religiosas ocorridas na Europa, motivadas principalmente por divergências doutrinárias, a inglesa teve raízes mais profundas em questões políticas e dinásticas. A necessidade de afirmar a autoridade do rei acima de qualquer poder externo levou à construção de uma nova ordem religiosa, centralizada no monarca e independente da autoridade papal. O processo de separação foi cuidadosamente arquitetado por Henrique e seus conselheiros, que utilizaram os instrumentos legais do parlamento para transformar uma disputa pessoal em um realinhamento institucional. O parlamento inglês, gradativamente, aprovou uma série de leis que desmantelaram o controle de Roma sobre a Igreja da Inglaterra. O passo definitivo foi dado em 1534 com a promulgação do Ato de Supremacia, que conferiu ao rei o título de o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, concedendo-lhe poderes antes reservados exclusivamente ao Papa. Essa transformação não foi apenas simbólica, ela alterou profundamente as estruturas administrativas e espirituais da Igreja inglesa.
Os tribunais eclesiásticos passaram a estar subordinados ao rei, as nomeações de bispos deixaram de depender da aprovação papal e os recursos legais dirigidos ao Vaticano foram abolidos. A autoridade espiritual que por séculos fora centralizada em Roma foi substituída por uma hierarquia nacional leal à coroa, criando um novo tipo de relação entre religião e Estado. Além da reorganização da estrutura clerical, a nova igreja promoveu uma reavaliação dos dogmas e rituais, embora inicialmente tenha mantido muitos dos aspectos tradicionais do catolicismo. Henrique VIII, embora contrário à autoridade papal, não era um reformador religioso no sentido doutrinário. Ele mantinha a maioria dos sacramentos, a liturgia latina e a veneração dos santos. A ruptura, portanto, não implicou imediatamente uma mudança teológica profunda, mas sim uma redefinição da soberania religiosa. No entanto, a criação da Igreja Anglicana teve impactos sociais imediatos e significativos. O clero católico que se recusava a reconhecer a autoridade do rei foi destituído de seus cargos, e muitos religiosos enfrentaram prisão ou execução. Isso resultou em um clima de medo e vigilância, em que juramentos de lealdade se tornaram obrigatórios e a dissidência passou a ser considerada traição. O controle estatal sobre a fé impôs novas regras aos cidadãos, e a religião deixou de ser uma esfera independente para tornar-se extensão do poder real. Um dos desdobramentos mais impactantes dessa nova configuração religiosa foi a dissolução dos mosteiros, iniciada em 1536. As casas monásticas, que haviam sido centros de cultura, caridade e estabilidade econômica por séculos, foram desmanteladas sob a alegação de corrupção moral e má administração. No entanto, o verdadeiro motivo estava na enorme riqueza acumulada por essas instituições. Suas terras e tesouros foram confiscados e redistribuídos entre nobres leais ao rei, fortalecendo a base de apoio da nova ordem e ampliando o controle da coroa sobre o território inglês. O fechamento dos mosteiros teve consequências diretas para a população comum. Milhares de monges, freiras e trabalhadores ligados à vida monástica perderam seus meios de sustento. Além disso, muitos pobres e doentes que dependiam dos serviços caritativos prestados pelas ordens religiosas ficaram desamparados. A dissolução, embora eficaz para financiar o novo Estado e consolidar o poder de Henrique, também gerou instabilidade social e ressentimento popular, sobretudo nas regiões mais conservadoras do norte da Inglaterra. A nova configuração eclesiástica também teve impacto duradouro na educação e na cultura. Com o controle das instituições religiosas, o Estado passou a influenciar o conteúdo do ensino, a posse de livros e a formação dos sacerdotes. A tradução da Bíblia para o inglês ganhou força, permitindo um acesso mais amplo às Escrituras, mas também aumentando o controle sobre as interpretações aceitas. O papel da religião no cotidiano dos ingleses foi ressignificado. Agora, a fé era não apenas um compromisso espiritual, mas uma demonstração de fidelidade política. A ruptura com Roma não foi aceita pacificamente por todos. Diversas revoltas e movimentos de resistência emergiram, como a Peregrinação da Graça, que reuniu milhares de manifestantes contrários às reformas religiosas e à destruição dos mosteiros. Essas insurreições foram severamente reprimidas por Henrique, que via qualquer desafio à sua supremacia como ameaça direta ao seu governo. O Estado passou a usar mecanismos legais e militares para silenciar vozes contrárias e consolidar a nova ortodoxia estatal. Após a execução de Ana Bolena, Henrique VIII deu continuidade à sua busca por estabilidade conjugal e, sobretudo, por um herdeiro homem legítimo. Nos anos seguintes, o rei contraiu matrimônio com mais 3 mulheres, Jane Seymour, Ana de Cleves e Catarina Howard. Cada uma dessas uniões refletiu, à sua maneira, o momento político, emocional e físico de Henrique, que se tornava cada vez mais imprevisível, envelhecido e desconfiado. O casamento com Jane Seymour, celebrado em 1536, representou um momento de aparente calmaria na vida do monarca.
Jane era discreta, obediente e provinha de uma família nobre, mas sem a ambição política evidente das Bolena. Sua maior conquista foi dar à luz Eduardo, o tão desejado herdeiro homem, em 1537. No entanto, a alegria do rei foi curta. Jane faleceu apenas 12 dias após o parto, vítima de complicações puerperais. Sua morte afetou profundamente Henrique, que mais tarde declararia que ela fora sua esposa ou mais amada. No entanto, esse luto não impediu que ele retomasse rapidamente sua política matrimonial. O casamento seguinte foi fruto de interesses diplomáticos mais do que de inclinações pessoais. Ana de Cleves, princesa alemã, foi escolhida como parte de uma tentativa de aliança protestante com os estados germânicos. Henrique, que havia aprovado o casamento com base em um retrato idealizado pintado por Hans Holbein, sentiu-se enganado ao conhecer Ana pessoalmente e declarou repulsa imediata. A união, nunca consumada, foi anulada em poucos meses, em 1540. Apesar da humilhação pública, Ana foi tratada com generosidade, recebendo títulos, propriedades e vivendo confortavelmente até sua morte. Esse episódio marcou um ponto de inflexão nas decisões pessoais do rei, que passou a agir com mais impulsividade e severidade. A decepção com Ana de Cleves foi rapidamente substituída por uma nova paixão, Catarina Howard, uma jovem nobre de grande beleza e energia. Ela era prima de Ana Bolena e membro da poderosa família Howard. O casamento, celebrado ainda em 1540, reacendeu no rei a esperança de vitalidade e prazer, apesar de sua crescente deterioração física. No entanto, o entusiasmo logo se transformaria em tragédia. Catarina Howard foi acusada de adultério pouco tempo após o casamento. As investigações revelaram não apenas infidelidades durante o matrimônio, mas também relações sexuais anteriores à união com o rei, um fato visto como grave ofensa à honra real. Henrique, já tomado por ciúmes e amargura, sentiu-se traído em níveis profundos. Catarina foi executada em 1542, com apenas cerca de 20 anos, encerrando mais uma união marcada por promessas frustradas e desfechos brutais. A rapidez e a dureza com que o rei tratou o caso demonstram sua crescente impaciência e instabilidade emocional. Esses 3 casamentos, embora breves em duração, revelam o enfraquecimento da capacidade de Henrique de estabelecer laços duradouros. O rei, que outrora fora carismático e vigoroso, agora se tornava uma figura temida e imprevisível. Seu temperamento explosivo, somado à solidão gerada por tantas perdas e traições, fazia dele um monarca cada vez mais isolado de seus conselheiros e do próprio povo. O casamento, que antes fora visto como instrumento político e reprodutivo, transformou-se em um palco de desilusões sucessivas. O impacto dessas uniões na corte foi igualmente significativo. Cada nova rainha provocava rearranjos no poder, promovia ou derrubava famílias inteiras, e alterava o equilíbrio das alianças políticas. A corte tornou-se um ambiente volátil, onde a proximidade com o rei podia levar tanto à glória quanto à desgraça súbita. Essa instabilidade constante alimentava uma atmosfera de medo, intriga e oportunismo, tornando o ambiente palaciano quase ingovernável. Além disso, as constantes mudanças de esposas afetavam a imagem de Henrique perante a população e os governantes estrangeiros. A sucessão de casamentos fracassados passou a ser vista com ironia e escárnio fora da Inglaterra, prejudicando a credibilidade diplomática da coroa. O rei, antes respeitado por sua habilidade política e intelectual, agora era retratado como um homem guiado por caprichos e inseguranças. Essa transformação de percepção teve efeitos duradouros sobre a forma como Henrique seria lembrado por seus contemporâneos e pela posteridade. O padrão de alianças curtas, intensas e frequentemente trágicas mostrou como a figura do rei estava se tornando cada vez mais autocentrada e vulnerável ao mesmo tempo. Os casamentos deixaram de ser apenas estratégias dinásticas e passaram a refletir a própria decadência do projeto pessoal de Henrique.
A monarquia Tudor, que nascerá com promessas de estabilidade após décadas de guerra, agora enfrentava os abalos emocionais de um rei ferido por suas próprias escolhas. Por fim, o ciclo de instabilidade conjugal prepararia o terreno para o último matrimônio do rei, com Catarina Parr, que teria um papel diferente dos anteriores, mais moderador do que político. Mas as três uniões analisadas neste capítulo permanecem como símbolo de um período de descontrole emocional, de uso instrumental da mulher no jogo do poder, e de um reino governado cada vez mais pelas sombras de seus próprios fantasmas. Os últimos anos do reinado de Henrique VIII foram marcados por uma decadência física evidente e um governo cada vez mais centralizado em sua figura, mas também cada vez mais dependente de seus conselheiros. O outrora robusto e atlético monarca transformou-se em um homem obeso, doente e frequentemente atormentado por dores crônicas. Essa deterioração física teve reflexos profundos em sua governança, moldando suas decisões políticas, suas relações pessoais e a condução da corte inglesa. O declínio físico de Henrique foi acelerado por um ferimento grave sofrido durante um torneio em 1536, que nunca cicatrizou completamente. A ferida infeccionava com frequência, causando dor intensa e impedindo-o de montar a cavalo ou praticar atividades físicas. Com o tempo, o rei passou a depender cada vez mais de médicos e cuidadores, tornando-se prisioneiro de seu próprio corpo. A obesidade, aliada à gota e ao diabetes, agravou sua mobilidade e intensificou seu humor volátil. O impacto psicológico desse declínio não pode ser subestimado. Henrique tornou-se mais desconfiado, irascível e propenso a explosões de ira. Aqueles que antes desfrutavam de proximidade com o rei passaram a temê-lo, pois qualquer comentário mal interpretado podia resultar em exílio ou execução. Essa atmosfera de instabilidade emocional aumentava a insegurança política do reino, tornando a corte um campo minado de suspeitas e traições. A solidão do rei, agravada por sucessivas perdas pessoais, alimentava essa tendência autocrática. Nesse contexto, o papel dos conselheiros reais ganhou importância crescente. Figuras como Thomas Cranmer, Edward Seymour e Thomas Wriothesley assumiram funções cruciais na administração do reino, muitas vezes tomando decisões em nome do rei. Henrique, embora ainda poderoso, passou a depender da atuação desses homens para manter o funcionamento do governo. Essa delegação prática de poder, porém, era acompanhada de uma vigilância implacável, e conselheiros que ultrapassavam os limites do aceitável eram rapidamente descartados. Mesmo debilitado, Henrique VIII manteve uma postura ativa na condução de assuntos de Estado. Investiu recursos em campanhas militares contra a França e a Escócia, tentando reafirmar a glória militar inglesa. A guerra contra a Escócia em particular, marcada pela vitória em Solway-Moys em 1542, reforçou momentaneamente seu prestígio, mas drenou os cofres do reino. O esforço de sustentar uma política externa agressiva, enquanto o rei mal conseguia deixar seus aposentos, revela o contraste crescente entre sua ambição e suas limitações físicas. O envelhecimento de Henrique também trouxe à tona a questão da sucessão. Com a morte precoce de alguns de seus filhos ilegítimos e a delicada saúde de seu único herdeiro homem, Eduardo, as incertezas quanto ao futuro da dinastia Tudor tornaram-se cada vez mais evidentes. O rei, consciente da fragilidade de seu legado, passou a organizar meticulosamente os detalhes da regência que governaria em nome de Eduardo após sua morte. Esse planejamento incluía uma série de testamentos e instruções que buscavam assegurar a continuidade de seu projeto político-religioso. No plano doméstico, os últimos anos de Henrique foram dedicados à consolidação das reformas religiosas iniciadas décadas antes. Apesar de oscilar entre tendências conservadoras e moderadas, o rei reafirmou o papel da coroa como autoridade máxima sobre a fé na Inglaterra. Ainda que rejeitasse o radicalismo protestante, também não recuava em sua rejeição ao catolicismo papal. Essa ambiguidade resultou em um cenário religioso tenso e multifacetado, no qual diferentes grupos buscavam influência sobre o sucessor do rei. A sexta e última esposa de Henrique,
Catarina Parr, teve um papel essencial nesse período de declínio. Ela não apenas cuidou do rei em seus momentos mais frágeis, como também atuou como mediadora entre os filhos de Henrique e como defensora da educação feminina. Catarina foi uma figura de equilíbrio, que contribuiu para suavizar a atmosfera austera da corte e preservar a imagem do rei, mesmo quando sua saúde estava visivelmente comprometida. Seu papel foi mais maternal e diplomático do que político, o que permitiu sua sobrevivência em um reinado marcado por tantas mortes trágicas. A morte de Henrique, em janeiro de 1547, não foi recebida com surpresa. Seu corpo, debilitado e quase imobilizado, já dava sinais de falência há meses. No entanto, seu falecimento marcou o fim de uma era e o início de um período de incertezas. O testamento deixado pelo rei tentava preservar a linha de sucessão e garantir a estabilidade do reino, mas a juventude de Eduardo VI e as tensões religiosas latentes tornaram a transição delicada. Ainda assim, Henrique havia conseguido algo raro: manter sua dinastia no trono e consolidar a autoridade real sobre a Igreja, mesmo à custa de imenso desgaste pessoal e social. O legado final de Henrique VIII, nesse estágio de sua vida, é o de um monarca complexo e contraditório. Mesmo combalido pela doença e pela solidão, ele se manteve como centro do poder, conduzindo o reino com mão de ferro até o fim. Seu reinado, especialmente em seus anos finais, ilustra o preço de uma autoridade absoluta sustentada por força de vontade e temor. E embora seu corpo tenha falhado, sua influência perduraria nas décadas seguintes, moldando os rumos da Inglaterra em tempos de reforma, guerra e renascimento. O legado de Henrique VIII transcende os limites de seu tempo, projetando-se como um marco definitivo na formação do Estado inglês moderno. Ao centralizar o poder em torno da figura do monarca e romper com a autoridade papal, ele alterou profundamente as bases da governança, da religião e da identidade nacional. Sua atuação não apenas transformou as instituições inglesas, como também influenciou o modo como o poder seria exercido nos séculos seguintes. A criação da Igreja Anglicana, ao mesmo tempo que consolidava o poder real, serviu como catalisador para um processo mais amplo de afirmação da soberania inglesa. Rompendo com os vínculos tradicionais que subordinavam o reino a autoridades externas, Henrique lançou os alicerces para uma Inglaterra mais autônoma e autocentrada. Essa autonomia religiosa foi também a semente para a formação de um nacionalismo crescente, que floresceria de maneira mais evidente nas gerações futuras. Politicamente, o reinado de Henrique VIII impulsionou a institucionalização do Estado centralizado. O fortalecimento do parlamento, utilizado como instrumento legal para legitimar as transformações promovidas pela coroa, elevou sua importância na estrutura de poder. Embora o rei tenha exercido autoridade absoluta em muitos momentos, o precedente de envolver o parlamento em decisões fundamentais estabeleceu uma prática que, com o tempo, levaria à evolução do sistema parlamentarista britânico. No campo jurídico, as reformas religiosas desencadearam profundas revisões no sistema de leis eclesiásticas e civis. A separação entre Igreja e Roma levou à criação de um novo corpo legal, adaptado aos interesses do reino e subordinado ao monarca. Isso gerou um direito canônico anglicano, paralelo ao civil, que moldou a relação entre o cidadão e o Estado sob novas bases, influenciando inclusive a jurisprudência em colônias britânicas no futuro. Culturalmente, o reinado de Henrique estimulou uma série de transformações intelectuais. A valorização da leitura da Bíblia em inglês, o estímulo à produção literária, e o debate sobre os limites da autoridade religiosa e política contribuíram para um ambiente de efervescência cultural. Ainda que nem sempre de forma deliberada, o rei favoreceu o surgimento de uma consciência crítica sobre o papel da religião, da política e da figura real, que fermentaria os movimentos reformistas e iluministas posteriores. No campo econômico, a dissolução dos mosteiros teve efeitos duradouros. A redistribuição de terras e riquezas fortaleceu a aristocracia leal à coroa, ao mesmo tempo em que abriu espaço para a emergência de uma nova classe de proprietários rurais.
Esse novo arranjo fundiário alterou a estrutura produtiva inglesa, estimulando uma economia mais voltada ao comércio e à exploração agrícola intensiva, elementos que contribuiriam para o avanço do capitalismo rural na Inglaterra. O impacto simbólico do reinado de Henrique também não pode ser ignorado. Sua figura tornou-se paradigma do poder absoluto, do monarca que concentra em si o destino de um povo. A força de sua personalidade, sua capacidade de decisão inabalável e seu desprezo pelas convenções tornaram-no um personagem quase mitológico na história inglesa. Ao mesmo tempo, seus excessos, arbitrariedades e contradições alimentaram um imaginário crítico sobre os perigos da tirania, servindo de alerta para gerações futuras. Henrique VIII também desempenhou um papel fundamental na consolidação da dinastia Tudor, garantindo que seus descendentes, mesmo diante de crises políticas e religiosas, tivessem meios de sustentar o trono. Sua filha, Elizabeth I, por exemplo, herdaria um Estado com estruturas consolidadas e uma base de poder suficientemente robusta para resistir às ameaças internas e externas. Dessa forma, Henrique não apenas moldou seu tempo, mas também preparou o terreno para o florescimento do período elisabetano, considerado um dos mais brilhantes da história inglesa. Em termos internacionais, a decisão de Henrique de romper com Roma influenciou outros governantes e movimentos reformistas em toda a Europa. Sua postura ousada demonstrou que era possível desafiar a autoridade papal e manter a legitimidade real, ainda que isso implicasse riscos de isolamento diplomático. A Inglaterra tornava-se, assim, pioneira em uma nova concepção de Estado soberano, que combinava autoridade política com controle religioso, uma fórmula que seria adaptada e reinterpretada por diversas nações posteriormente. Ao final de seu reinado, Henrique VIII deixou para a Inglaterra um legado ambíguo, mas decisivo. Foi um monarca temido, reverenciado, amado e odiado em igual medida. Suas ações provocaram rupturas irreversíveis, redefiniram os contornos do poder e transformaram para sempre o papel do rei na vida de seu povo. Sua marca indelével na história inglesa é, talvez, a maior prova de que o exercício do poder absoluto, ainda que perigoso, pode produzir mudanças duradouras, para o bem ou para o mal.